Olá, uma boa noite para você que acompanha nesta segunda-feira, 14 de outubro. Eu sou Sandra Pedrosa e vamos aos destaques do Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça recebe selo de certificação pelo uso de linguagem simples. Eduardo Kovaleski. A certificação foi instituída pelo CNJ para reconhecer os esforços dos órgãos do Poder Judiciário na adoção de uma linguagem de fácil compreensão sobre as decisões e os comunicados. Justiça autoriza liberação antecipada de pecúlio a um apenado com o objetivo de adquirir produtos de higiene pessoal durante o cumprimento de pena. Conselho Nacional de Justiça reúne dados inéditos sobre prevenção e combate à corrupção. Cristina Mara. Convida a comunidade jurídica em geral a participar de uma reflexão sobre tecnologias e ferramentas que possam apoiar o judiciário a aprimorar a atuação em ações anticorrupção. E ainda, Justiça determina que vaga de garagem penhorada não pode ser vendida a quem não é condômino. Agora são 6h16. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Linguagem Simples, o Superior Tribunal de Justiça vai receber o selo Linguagem Simples 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. O Superior Tribunal de Justiça vai receber o selo de certificação pelo uso de linguagem simples do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia será realizada na próxima quarta-feira, dia 16, no Supremo Tribunal Federal. A certificação foi instituída pelo CNJ para reconhecer os esforços dos órgãos do Poder Judiciário na adoção de uma linguagem de fácil compreensão sobre as decisões e os comunicados. O selo surgiu como resultado do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, em que os tribunais se comprometeram a melhorar a comunicação com os cidadãos e a acessibilidade de seus conteúdos. Um laboratório de inovação incentivou mudanças baseadas na linguagem simples. O STJ-Lab desenvolveu iniciativas como aprimorar ofícios da Secretaria de Processamento de Feitos, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas e da Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado. O laboratório também simplificou explicações no andamento processual. Além disso, foi criado um ambiente mais intuitivo e transparente para o peticionamento eletrônico nos fins de semana e feriados. O portal de notícias do STJ também oferece o glossário STJ e um resumo simplificado em suas matérias, para quem não é familiarizado com assuntos jurídicos. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. 6h18. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a lista de participantes e o cronograma da audiência pública sobre a desoneração de tributação de IPI e ICMS para agrotóxicos. A audiência está marcada para o dia 5 de novembro e o objetivo das exposições é reunir informações técnicas para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5553. Cada um dos 37 participantes habilitados terão 10 minutos para falar sobre as questões elencadas pelo relator na convocação. Ao final de cada bloco, o ministro Fachin poderá fazer aos participantes questionamentos adicionais sobre o tema ou sobre alguma das exposições. Na ação, o Partido Socialismo e Liberdade questiona regras do convênio do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduzem em 60% a base de cálculo do ICMS sobre agrotóxicos e da legislação tributária que estabelece a alíquota zero do imposto para produtos industrializados para alguns desses produtos. São 6h19. No próximo bloco, a base de dados inéditos contribui para a prevenção e combate à corrupção. E ainda, Conselho Nacional de Justiça inicia cadastro compulsório de microempreendedores individuais. Nós voltamos em instantes. Aguarde. Radar da Justiça.
6h21, Conselho Nacional de Justiça inicia cadastro de MEIs e pequenas empresas no domicílio eletrônico. As informações com Edir Gaia. O prazo para registro voluntário de microempreendedores individuais, MEI, micro e pequenas empresas no domicílio judicial eletrônico se encerrou e o Conselho Nacional de Justiça alerta as empresas para que estejam atentas à obrigatoriedade de cadastro. O registro compulsório das pessoas jurídicas que se enquadram na regra se iniciou na semana passada e se estenderá até meados de novembro. Cerca de 20 milhões de CNPJs serão inscritos compulsoriamente na ferramenta que centraliza as comunicações enviadas pelos tribunais brasileiros. As empresas que ainda não se registraram voluntariamente ainda podem se cadastrar, pois a inscrição compulsória será gradual. Para isso, basta acessar o sistema com seu certificado digital, assinar o termo de adesão e confirmar um e-mail para recebimento de notificações. Já as pessoas jurídicas cadastradas compulsoriamente deverão acessar o site domicilio-eletrônico.pdpj.jus.br e fazer login na opção gov.br com seu certificado digital SNPJ. Após o login, será possível atualizar os dados na plataforma e verificar se há comunicações processuais destinadas ao CNPJ da empresa. As empresas que ainda não se registraram podem conferir no painel de monitoramento do Sistema Domicílio Judicial Eletrônico se tiveram o CNPJ cadastrado compulsoriamente. O secretário de Informática do TJPA, Márcio Góes, explica as vantagens da adesão ao domicílio judicial eletrônico. Quando se adere ao domicílio judicial eletrônico, as empresas demonstram seu compromisso com a modernização, a eficiência do sistema judiciário, contribuindo para a construção de uma justiça muito mais ágil, transparente e acessível a todos. Então, diante desses benefícios, o Tribunal de Justiça incentiva todas as empresas a realizarem o cadastro do domicílio judicial eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, para fortalecer a cultura da tramitação eletrônica de processos e também colaborar para a construção de um ambiente jurídico mais eficiente e inovador. A não confirmação do recebimento de citação encaminhada pelo sistema no prazo legal e a falta de justificativa para a ausência estão sujeitas a multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia. Sem autorização da convenção, vaga de garagem penhorada não pode ser vendida a quem não seja condômino. Quem explica a decisão do CNJ é o repórter Eduardo Kovaleski. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a venda de vaga de garagem para pessoas estranhas ao condomínio só pode ser realizada mediante autorização expressa na convenção condominial. A regra prevalece mesmo no caso de alienação por leilão judicial. Com esse entendimento, os ministros reconheceram a possibilidade de penhora da vaga de garagem de uma devedora, mas restringiram a participação no leilão aos próprios condôminos. O caso teve origem em uma ação de execução extrajudicial ajuizada por uma instituição financeira. A proprietária argumentou que a vaga seria impenhorável, uma vez que a convenção do edifício residencial proibia a venda a terceiros. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entenderam que essa restrição não se aplicaria no caso de execução judicial, mas ressaltaram que os condôminos teriam preferência para igualar a proposta de um terceiro interessado. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. 6h25, CNJ reúne base de dados inéditos sobre prevenção e combate à corrupção. As informações com Cristina Mara. O programa Justiça 4.0 lançou o repositório Anticorrupção e Tecnologia do Poder Judiciário, uma base de dados que reúne de forma inédita levantamentos bibliográficos sobre prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e recuperação e gestão de ativos. Também foi disponibilizado um relatório cujos resultados serviram de base para a construção do painel interativo. O documento aborda a atuação do Poder Judiciário em ações anticorrupção.
Além disso, convida magistrados, servidores e a comunidade jurídica em geral a participar de uma reflexão sobre tecnologias e ferramentas que possam apoiar o judiciário a aprimorar a atuação nesses temas. Ao acessar a base de dados, é possível buscar referências bibliográficas por categorias como ano de publicação, idioma e tipo de documento. Outra possibilidade são os filtros de pesquisa por área de conhecimento, assunto ou especificação da base de dados a ser consultada. Além de artigos científicos, constam para consulta livros, monografias, teses, decretos, portarias e outros documentos técnicos. Atores sociais e estatais podem consultar formas inovadoras de atuar na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, bem como na recuperação e gestão de ativos, além de outras experiências de uso de tecnologia por atores das esferas pública e privada e da sociedade civil. Para mais informações, basta acessar www.cnj.jus.br. 6h27. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça cassou decisão judicial contrária ao pedido de um preso que queria receber parte do pecúlio antecipadamente para comprar itens de uso pessoal como produtos de higiene. Para o colegiado, a Lei de Execução Penal possibilita a antecipação desse valor para pequenas despesas pessoais, como era o caso. O recurso chegou ao STJ após juízo da execução e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerarem que a compra de materiais de higiene pessoal não justificava a antecipação do pecúlio, pois a obrigação de fornecer esses itens é do Estado. De acordo com o relator, se o preso solicitar o adiantamento de parte do pecúlio, cabe ao juízo da execução avaliar se a justificativa apresentada se enquadra em alguma das hipóteses legais e, em caso positivo, autorizar o levantamento do valor pertinente. No caso, o ministro verificou que a justificativa do preso se enquadra no que a lei chama de pequenas despesas pessoais, não havendo, portanto, motivos razoáveis para o indeferimento do valor para esse fim. São 6h28, nós voltamos daqui a pouco a seguir com o giro pelos tribunais brasileiros. Aguarde. Radar da Justiça. 6h30, vamos agora saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil. Lei que cria cargos em município potiguar é considerada inconstitucional. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça contra o artigo 83 da Lei Complementar número 908/2022, editada pelo município de Serra do Mel, que trata da criação dos cargos comissionados, os quais supostamente não se amoldam às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A Procuradoria pontuou que os cargos públicos que não apresentarem tais requisitos devem ser provimento efetivo, cuja ocupação se realizará por meio de prévia aprovação em concurso público. Justiça determina que vizinho cesse imediatamente perturbação da paz e do sossego de mulher grávida. O destaque de Cid Marcos. O juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Rio Branco, no Acre, decidiu conceder pedido de tutela antecipada de urgência para fazer cessar a perturbação da paz e do sossego de uma mulher em estágio avançado de gravidez. De acordo com a autora, a realização de uma obra na casa do vizinho tem lhe tirado a paz e o sossego, causando-lhe estresse e afetando intensamente o bem-estar. Segundo os autos, a obra teria adentrado parte do terreno da autora, desrespeitando os limites do terreno, além do barulho. A autora alega que os odores causados de cigarro e de comida agora invadem seus aposentos. Justiça Capixaba assina acordo de cooperação com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Lígia de Matos. A Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional assinaram um acordo de cooperação técnica para fomentar a regularização fundiária de áreas de interesse social ou ocupadas por população de baixa renda nos municípios capixabas.
A ideia é que a Secretaria possa apoiar tecnicamente os municípios capixabas, auxiliando na atualização dos cadastros imobiliários, na formalização dos procedimentos com os documentos coletados e na análise de viabilidade jurídica para emissão de títulos, objetivando a implementação das ações do Escritório Municipal de Dados. Justiça Mineira obriga Estado a realizar cirurgia de urgência. O destaque é de Marco Aurélio Franco. Uma decisão que obriga o Estado de Minas Gerais a providenciar a realização de uma cirurgia cardíaca de emergência em uma idosa de Juatuba, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A ação ressalta que a idosa tem uma doença arterial crônica e que corre risco de morte. A decisão foi publicada no último dia 8 de outubro e determina que a paciente deverá ser internada em um hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou em hospital da rede privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas ou sequestro de valores. 6h33. O Radar da Justiça fica por aqui. Você pode acompanhar também este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite para você, excelente semana. A gente se encontra amanhã.